Olá, boa tarde. Daqui a 2 dias, o Supremo Tribunal Federal terá uma nova presidência. O ministro Luiz Fux assume o mais alto posto da corte e a ministra Rosa Weber será a vice-presidente. A cerimônia de posse, na tarde desta quinta-feira, vai obedecer os mais rígidos protocolos de saúde exigidos na pandemia. Nesta edição do Jornal da Justiça, nós vamos mostrar as medidas que serão adotadas para garantir a segurança de quem vai participar do evento. E você vai ver também. Alerta no sistema carcerário. Número de infectados pelo novo coronavírus nos presídios do país aumenta em mais de 50% somente no último mês. Segundo o boletim semanal divulgado pelo CNJ, ao todo já são mais de 29 mil presos infectados pelo novo coronavírus no Brasil. Ministério Público Federal nega pedido do senador Flávio Bolsonaro para mudar a data da cariação entre ele e o empresário Paulo Marinho na investigação do suposto vazamento da Operação Furna da Onça. E ainda, Conselho Nacional de Justiça dá início a mais um treinamento para ampliar a justiça restaurativa no país. Trata-se de um novo modelo de justiça. Um modelo que busca reverter a sensação de impunidade, a sensação de insegurança. O ministro Luiz Fux toma posse como novo presidente do Supremo Tribunal Federal na próxima quinta-feira. A cerimônia vai atender aos rígidos protocolos de saúde exigidos na pandemia. A repórter Marta Ferreira mostra agora em detalhes as medidas que serão seguidas à risca para garantir a segurança de todos que estarão presentes. A cerimônia terá duração de 1h30, em respeito às recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde para evitar a disseminação do novo coronavírus e para possibilitar a presença das autoridades que vão compor a mesa de honra. Serão adotadas várias medidas sanitárias com base nas recomendações constantes do laudo técnico da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do STF. Aqui na sala de sessões plenárias do Tribunal, dos 250 lugares, apenas 1/5 será liberado para ocupação, principalmente por familiares e alguns amigos próximos dos empossandos. Os demais assentos serão interditados, mantendo o distanciamento de segurança. Na bancada dos ministros e na mesa de honra serão instalados acrílicos transparentes em caráter provisório para a criação de espaços individuais e ainda será disponibilizado álcool em gel em todas as posições. No dia da posse, o acesso ao edifício sede do STF vai ser pela rampa localizada na Praça dos Três Poderes. A movimentação será rigorosamente controlada para evitar qualquer tipo de aglomeração. Seguindo as orientações da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do STF, haverá sinalização no piso, inclusive dos elevadores, para orientar as pessoas nas áreas de acesso à solenidade. As mesas para o credenciamento dos convidados vão contar com barreiras físicas. Para entrada e permanência no STF, haverá aferição de temperatura e será obrigatório o uso de máscara. O tribunal também vai colocar à disposição dispersores de álcool gel acionados por pedal, que serão utilizados na cerimônia e depois incorporados às instalações. Dentre os convidados estarão o presidente da República, Jair Bolsonaro, os presidentes do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, os ministros da Casa, familiares e os amigos mais próximos dos empossandos. Para garantir a segurança de todos, a tradicional fotografia da composição dos ministros não será realizada e também não haverá cumprimento aos empossados e nem recepção. A cerimônia será transmitida ao vivo pela TV Justiça, Rádio Justiça, YouTuber e Twitter, onde qualquer pessoa poderá acompanhar o evento.
E nesta terça-feira, os ministros julgam processos nas duas turmas do STF. Quem traz agora os detalhes da pauta para logo mais, às 14h, é a nossa consultora jurídica, Gisele Reis. Um dos itens que pode ser chamado a julgamento é o recurso contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu o andamento do processo na Justiça do Trabalho em que candidatos aprovados para o cadastro reserva do cargo de engenheiro na Petrobras discutem a licitude do processo seletivo e a respectiva convocação. O caso trata da competência para processar e julgar questões referentes à fase de seleção de candidatos em concursos públicos realizados por empresas privadas. Na pauta está também um processo sobre a decisão da Justiça Eleitoral do Mato Grosso do Sul, que determinou que o Facebook e vários sites excluíssem notícias falsas sobre o pré-candidato ao governo estadual Odilon de Oliveira, juiz federal aposentado. A alegação é que houve ofensa à liberdade de expressão, à livre manifestação do pensamento e ao que foi decidido pelo STF na análise da lei de imprensa. Na segunda turma, consta recurso apresentado pelo ex-deputado federal Aníbal Gomes. Ele foi condenado pelo STF por corrupção passiva e lavagem de dinheiro a mais de 13 anos de prisão. Em outro caso, o ministro Gilmar Mendes deve apresentar o seu voto no recurso que foi apresentado contra a decisão do ministro Edson Fachin, que determinou o envio das investigações que envolvem o advogado Aldo Guedes Álvaro, ex-presidente da Companhia Pernambucana de Gás, para a 13ª Vara Federal de Curitiba. A investigação é fruto da Operação Lava Jato e diz respeito ao esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na construção da refinaria Abreu e Lima, que lesou os cofres da Petrobras. A decisão do ministro Fachin também é questionada por Romero Jucá Filho e Valdir Raupp. Eles apresentaram recurso contra o envio das investigações que apura esquema de corrupção no âmbito da Petrobras. Esse envio foi determinado à Justiça Federal em Curitiba, no Paraná. Em outro caso, o Grupo Odebrecht pede esclarecimentos da decisão da segunda turma que afastou a competência do STF para supervisionar acordo de leniência celebrado com o Ministério Público Federal e homologado por outro juízo. E o Ministério Público Federal negou o pedido do senador Flávio Bolsonaro para mudar a data da cariação entre ele e o empresário Paulo Marinho na investigação do suposto vazamento da Operação Furna da Onça. A cariação está marcada para o próximo dia 21, lá no Rio de Janeiro. A denúncia de vazamento na Operação Furna da Onça foi feita pelo empresário Paulo Marinho, que é suplente de Flávio Bolsonaro no Senado Federal. A operação investigou esquemas de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro, que na época era deputado estadual, não era investigado, mas um relatório do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, levantou suspeitas sobre o chamado esquema das rachadinhas, que é quando o funcionário de um gabinete devolve parte do salário ao parlamentar. Paulo Marinho disse que ouviu do próprio Flávio Bolsonaro que um delegado da Polícia Federal vazou informações da investigação. O senador nega. Por isso, o Ministério Público marcou a cariação. A defesa do senador informou que ele não vai comparecer porque, como parlamentar, tem direito de marcar dia, local e hora para depoimento. Os advogados disseram ainda que vão questionar a atuação do procurador responsável pela investigação. E a Justiça Eleitoral aceitou denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o ex-prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, e outras 4 pessoas. Hoje de manhã foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa do ex-prefeito em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. Eduardo Paes e outros envolvidos foram denunciados pelos crimes de corrupção, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O mandado foi expedido pelo juiz Flávio Itabaiana. O Ministério Público Eleitoral alertou partidos políticos e candidatos do Amapá sobre a obrigatoriedade de propagandas eleitorais acessíveis na TV. As regras de acessibilidade para a eleição deste ano valem em todo o país. O alerta é para assegurar o direito da pessoa com deficiência de participar do processo eleitoral. Na recomendação do Ministério Público Eleitoral, partidos políticos e candidatos estaduais e municipais devem se atentar aos recursos que devem ser utilizados nos materiais de campanha divulgados na televisão.
Eles devem ter legenda simultânea, audiodescrição das imagens, interpretação na língua brasileira de sinais. Esta obrigatoriedade está prevista em resolução do Tribunal Superior Eleitoral e vale para todo o país. A entidade que descumprir as regras pode ser multada e responder processo na Justiça. E nesta terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral vai apresentar o Plano de Segurança Sanitária para as eleições deste ano. Hoje será apresentado pelo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, o Plano de Segurança Sanitária para as eleições municipais de 2020, que foi elaborado por uma consultoria formada por especialistas da Fiocruz e pelos hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês. Nesse plano, tem o protocolo a ser adotado nas sessões eleitorais e as medidas de segurança a serem tomadas por eleitores, mesários e por quem for trabalhar no dia da eleição. A coletiva será às 5 da tarde no auditório do TSE e será transmitida pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube e pela TV Justiça. E você vai ver a seguir o aumento do número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus nos presídios brasileiros. A gente volta já já. A Constituição da República de 1988 é uma Constituição voltada para o povo, voltada para o cidadão. Dentre os seus princípios fundamentais, podemos citar a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus nos presídios brasileiros aumentou em mais de 50% nos últimos 30 dias. A maior parte dos casos está nas unidades socioeducativas, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. Segundo o boletim semanal divulgado pelo CNJ, ao todo já são mais de 29 mil presos infectados pelo novo coronavírus no Brasil desde o começo da pandemia. 183 morreram por causa da doença. Só nos últimos 30 dias, houve um aumento de 50% de infectados e a maior parte, 34%, entre jovens internos. Os dados são levantados pelo CNJ a partir de ocorrências informadas ao Departamento Penitenciário Nacional, o DPEM. Com essas informações, o CNJ passa a ter uma ideia da pandemia dentro dos presídios. O recente levantamento destaca as diferenças estruturais das prisões e a política de testagem no sistema prisional. Na última semana, 607 servidores foram confirmados com a doença. 154 deles trabalham no sistema socioeducativo. 1.619 presos e 61 menores internos foram diagnosticados com a Covid-19. A região Sudeste concentra o maior número de casos. No Centro-Oeste foi registrado o segundo maior número, seguido das regiões Nordeste, Sul e Norte. O Sudeste também concentra maior número de mortes. De junho a agosto, metade dos presos que morreram estavam no sistema prisional da região Sudeste. Para este advogado, é importante acompanhar a contaminação pela Covid-19 no sistema prisional para controlar a pandemia dentro e fora das cadeias. Os números do Covid são preocupantes desde o começo, né? E agora, ainda que a gente espera uma queda, do platô para uma queda agora, é importante monitorar os números. E os presídios têm um caso típico, porque o cidadão está lá dentro, mas ele vai sair a qualquer momento, da mesma forma que os profissionais que trabalham lá, eles precisam entrar, mas eles também precisam sair. E sobre esse assunto, eu converso agora com o juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, doutor Antônio Tavares. Olá, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, prazer grande estar com a senhora, com os telespectadores da TV Justiça. Doutor Antônio, nós tivemos aí um aumento expressivo, né, do número de presos infectados, 50% a mais nos últimos 30 dias. A que o senhor atribui esse crescimento? Seria uma falta de atenção em relação às recomendações do Conselho Nacional de Justiça nas penitenciárias? Eu acredito que tenha havido um incremento na testagem,
a máquina de combate ao vírus esteja funcionando a pleno vapor, digamos assim, e com a maior detecção aumenta o número de casos. Acredito que venha muito disso, de uma maior atenção aos testes. Quer dizer, é importante o senhor citar isso, porque quando a gente aumenta a testagem, consequentemente aumenta o número de casos, o que em princípio pode parecer algo negativo, mas é importante sobre esse ponto de vista de mapear a realidade para agir e atacar o problema, né? Doutor Antônio, fala para a gente sobre a recomendação número 62, que foi editada pelo CNJ. Recomendação 62, inicialmente editada em 17 de março do ano de 2020. A recomendação bastante como é que eu posso ser mais claro? Foi uma recomendação pioneira, até assim a gente pode indicar, uma vez que o vírus chegava ainda ao Brasil quando foi editada a recomendação. Desse modo, a maneira como o Brasil iniciou, a partir do Poder Judiciário, a revisar as decisões e a pôr em prática uma recomendação para que os juízes participassem efetivamente das decisões, lançassem mão das verbas pertinentes às penas alternativas, né, conhecidas normalmente como cestas básicas, para auxiliar no combate, sobretudo nas casas prisionais, nas casas de internação socioeducativa, enfrentando de maneira bastante categórica o agravamento do problema já instalado historicamente e reconhecido a partir da DPF 347, de que nós temos o estado de coisa inconstitucional, nós temos uma superlotação, uma operação 70% mais ou menos acima da capacidade, uma situação de problema muito conflagrado de péssimas condições de higiene, bem como um trato ruim ali no atendimento de saúde. O atendimento de saúde não é prestado no tempo adequado. Nós tínhamos um problema já instalado que, com a vinda do vírus, certamente seria um terreno fértil para que o vírus propagasse dentro das casas de confinamento em todo o país. Quer dizer, a pandemia só potencializou todas essas questões, né, esses problemas que nós enfrentamos há muitas décadas no sistema carcerário. Bom, como é que vem sendo o trabalho do CNJ com magistrados de outros tribunais? Na verdade, o monitoramento ele é feito de duas formas. Há um monitoramento a partir dos grupos de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário e do sistema socioeducativo dos tribunais. Há um catálogo de dados acerca do enfrentamento na ponta, seja pelo número de decisões relacionadas à Covid, seja pelas ações locais, seja pela atenção dada com o fornecimento de dinheiro relacionado às penas pecuniárias, que já ultrapassa 60 milhões de reais em todo o país. Há verbas federais também, há verbas advindas do nosso parceiro, o DEPEN, que controla o Fundo Penitenciário Nacional, verbas também deste fundo relacionadas ao enfrentamento da Covid-19. Há este monitoramento. Paralelamente, também há o monitoramento semanal do incremento de casos, que foi esse que nós falamos há pouco. Esse trabalho em conjunto é fundamental, né, para que dê certo e a gente avance nessa questão. Conversei ao vivo com o doutor Antônio Tavares, que é juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigada mais uma vez, uma excelente tarde para o senhor. Muito obrigado, boa tarde. Acessem, por gentileza, cnj.jus.br/sistema hífen carcerário. Semanalmente os dados são apostos, estão sendo atualizados com um trabalho bastante árduo de todo o Brasil. Muito obrigado, boa tarde, saúde. Obrigada, igualmente, parabéns pelo trabalho. Fica o serviço aí lá no site do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Escolas públicas e particulares de São Paulo podem reabrir a partir de hoje para aulas de reforço escolar, tudo
tutoria e atividades esportivas. A retomada das aulas presenciais no estado, elas estão previstas para o dia 7 de outubro. Só estão autorizadas a retomar hoje as atividades escolas que estejam em regiões na fase amarela da flexibilização há pelo menos 28 dias. Mas as prefeituras têm autonomia de decidir se vão voltar ou não. A Secretaria de Educação fez um levantamento e apenas 128 dos 645 municípios paulistas devem reabrir escola para as atividades de reforço. A volta às aulas presenciais estão previstas para o dia 7 de outubro. 39 cidades da região metropolitana, incluindo a capital, adiaram a volta por causa do alto índice de contaminações. Já no Rio de Janeiro, a previsão de retorno das escolas públicas é para o dia 5 de outubro. A volta às aulas vai ser para municípios com baixo risco de contaminação da Covid-19 e apenas para estudantes que não tiverem acesso à internet. As escolas só vão receber alunos 3 vezes por semana. As salas vão ser transformadas em laboratório de informática para garantir o distanciamento. O Distrito Federal deve voltar antes. Após a audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho, ficou acordado o retorno das aulas nas escolas particulares a partir do dia 21 de setembro, restrito a 50% dos alunos dos ensinos infantil e fundamental. A decisão ainda precisa ser confirmada pelo governo. Houve um empenho intenso de todas as partes para construirmos rotinas, procedimentos que permitissem mais segurança e estabilidade às escolas. Na rede pública da capital do país, aulas presenciais só em 2021. Por causa da curva pandêmica, a Secretaria de Educação decidiu continuar com as atividades exclusivamente virtuais. E você vai ver no próximo bloco, o CNJ começa mais um treinamento para ampliar a justiça restaurativa no país. A nossa Constituição Federal de 1988 consagra em seu artigo 5º o direito de liberdade das religiões, mas cabe ao Estado propiciar a seus cidadãos um clima de perfeita compreensão religiosa, estando livre da intolerância e do fanatismo. O Conselho Nacional de Justiça e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados começaram hoje mais um evento para ampliar a utilização da justiça restaurativa no país. Até o dia 19 de outubro, juízes, promotores, advogados e servidores do Judiciário vão participar do curso Fundamentos para a Implementação da Justiça Restaurativa nos Tribunais. A justiça restaurativa é um novo modelo de solução de conflitos que tem como eixo principal o diálogo. Ela começou a ser implantada no Brasil em 2016, na gestão do ministro Ricardo Lewandowski como presidente do CNJ, e já tem resultados positivos em vários estados. A justiça restaurativa consiste em um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias, partindo da compreensão acerca da complexidade dos fenômenos que envolvem o conflito e a violência, entende-se que, na busca de soluções, devem ser considerados não só as relações individuais, mas também os aspectos comunitários, institucionais e sociais, que contribuem para seu surgimento. O curso oferecido pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, é destinado a desembargadores e juízes estaduais e federais, promotores de justiça, defensores públicos, advogados e servidores do Poder Judiciário. São 50 horas aula, divididas em 5 unidades que abordam temas como a cultura de paz, metodologias, histórico internacional e no Brasil e planejamento. Na abertura do curso, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, destacou que os realizadores dessa prática precisam estar bem preparados. Ele lembrou que a técnica avançou no país nos últimos 2 anos graças à atuação do Conselho Nacional de Justiça.
Dias Toffoli destacou que a justiça restaurativa dá elementos para buscar a prevenção, além de mudar a forma de resolver os conflitos. Trata-se de um novo modelo de justiça, um modelo que busca reverter a sensação de impunidade, a sensação de insegurança, privilegiando esse modelo o envolvimento das partes atingidas pelo conflito no exercício de sua autonomia, de sua liberdade, com o fortalecimento do diálogo e da coesão social. Mas vai além. Vai além por quê? Pois busca compreender os conflitos em sua origem, em sua causa. Na seara criminal, por exemplo, essa abordagem possibilita enxergar as causas subjacentes ao crime, o que contribui para a prevenção de novas práticas delitivas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, apresentou a obra Comentário à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no lançamento online da versão em língua portuguesa do livro, que aconteceu agora há pouco na página do Conselho Nacional de Justiça no YouTube. A publicação, editada originalmente em espanhol, apresenta uma abordagem histórica do desenvolvimento de um sistema interamericano de proteção aos direitos humanos. Toffoli participou de um painel com a presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a juíza Elizabeth Odio, e do co-editor da publicação, que é Christian Steiner. Ressalto que o livro tem como ponto de destaque a multiplicidade de autores de diferentes nacionalidades envolvidos na redação dos comentários apresentados. Essa característica possibilitou que os temas fossem tratados sob perspectivas distintas, mesclando visões provenientes de diferentes culturas, ideologias, bases de formação teórica e referências acadêmicas. Essas pluralidades de saberes, em muito enriqueceram as discussões e reflexões trazidas no livro, cuja clareza do conteúdo permite o estabelecimento do imprescindível diálogo entre o ordenamento jurídico nacional e o internacional. Nesse contexto, desponta a relevância da obra ora lançada, a qual certamente se tornará referência de consulta obrigatória para o debate sobre questões fundamentais relacionadas aos direitos humanos e ao direito internacional. Agora, uma última notícia. O Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, decidiu agora há pouco, por 9 votos a 1, aplicar a pena de censura ao procurador da República, Deltan Dallagnol. A sanção é pela interferência na votação para a presidência do Senado em 2019. O processo foi apresentado ao CNMP pelo senador Renan Calheiros, contra declarações do procurador nas redes sociais, na época em que Renan disputava a presidência do Senado contra Davi Alcolumbre. A censura é a segunda na escala de advertência prevista na legislação do Ministério Público. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau, tchau.